Antes da gente começar a nossa aula 19 de Análise Sintática 2, eu preciso fazer uma revisão, uma explicação sobre o predicado nominal. Porque a frase já começa com um aí, que a gente vai falar hoje sobre complemento, predicativo do sujeito, objeto, aposto. Mas antes da gente entrar nesse processo de revisão, eu preciso copiar umas frases na lousa que não estão no material de vocês. Portanto, peguem o caderno, anotem essas frases para que a gente possa discutir antes da gente responder a todas essas frases aí. Note aqui, as minhas duas empresas permanecem fortes. Sempre começo pelo verbo, o verbo é permanecer. Você sabe que esse verbo se encontra lá na minha lista, tá? O fato de não estar na lista, de estar na lista não quer dizer que automaticamente ele seja um verbo de ligação. Ele é um provável verbo de ligação. Fique atento a isso. Então, grifei o verbo, vou colocar apenas um V, que eu tenho que fazer alguns testes para saber se ele é de ligação ou não. Quem é que permanece forte? As minhas duas empresas. Eu tenho aqui um sujeito simples, porque eu tenho apenas o núcleo do sujeito simples, que é a empresa. As minhas e duas, artigo, pronome numeral, são elementos do pana que estão ao lado do seu núcleo. Portanto, a eles, nós vamos dar o nome de adjunto adnominal pela posição onde eles estão em relação ao seu núcleo. Note que a palavra forte, que se refere à empresa, que é também um adjetivo, assim como, não tem nenhum adjetivo aqui, né? Mas se fosse as minhas duas empresas centrais, centrais seria um adjetivo. Forte é um elemento do pana. Se forte estivesse ao lado do seu núcleo, adjunto, como esses três aqui. Como que, para que ele se refira ao seu núcleo, existe um verbo separando, ele vai deixar de ser um adjunto adnominal e se chamar predicativo do sujeito. Tá bom? Predicativo do sujeito são elementos do pana que, para se referir ao seu núcleo, cruzam a fronteira de um verbo, ou seja, entre eles e o núcleo há um verbo separando. Não é obrigatório ser um verbo que está na lista não, tá? Se for da lista, esse verbo será de ligação. Note que para esse verbo permanecer ser um verbo de ligação, ele precisa de duas coisas. Está na lista, que eu tenho 50% de chance de ele ser um verbo de ligação, e ele possuir o que, gente? Possuir predicativo do sujeito. Então, se ele está na lista e possui predicativo do sujeito, ele é chamado de verbo de ligação e esse predicado é nominal. Ele é nominal porque tem apenas um predicativo do sujeito. Tá bom? Sim? Então é isso. Verbos de ligação, para serem considerados de ligação, eles precisam estar na lista e possuir predicativo do sujeito. Vitor, e se não fosse o verbo permanecer? Se a frase fosse com outro verbo que não está na lista? Por exemplo, eu fiz aqui um com o verbo crescer. Nós temos, as minhas duas empresas cresceram fortes. Cresceram fortes. O verbo crescer, por não estar na lista, já é automaticamente um verbo de ação. Quem cresce, cresce. Ele é intransitivo porque ele não tem objeto. Note que a palavra forte não depende de um verbo de ligação para ser um predicativo do sujeito. Muitas pessoas pensam assim de forma errada. O predicativo do sujeito não depende de um verbo de ligação. Não depende. Portanto, a palavra forte se refere à empresa, está depois do verbo, eu tenho um predicativo do sujeito. Veja que esse predicado com esse novo verbo será um predicado verbal por conta de um verbo de ação. Ele é verbal porque tem um verbo de ação e ele vai ser nominal porque tem um predicativo do sujeito. Portanto, aqui eu vou ter um predicado verbo nominal. Será chamado de verbo nominal
porque ao mesmo tempo em que eu tenho um verbo de ação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Então é um predicado de duas cabeças. Isso aqui é a matéria que a gente está revisando antes da gente começar a falar sobre essas outras frases. Uma coisa que eu preciso passar para vocês também é a respeito do predicativo do objeto. O predicativo do objeto acontece também com verbos de ação. Aliás, só pode acontecer com verbos de ação. Queria que você acompanhasse na apostila de vocês aí no item B, não, no item C, que ele fala sobre o predicativo do objeto. O predicativo do objeto é uma característica atribuída do sujeito ao objeto. Ele sempre vai se relacionar com elementos do TG de CAC. Quem é o TG de CAC? Você pode ver aí. Ter, eleger, julgar, encontrar, deixar, declarar, considerar, achar, chamar. Esses verbos são responsáveis por transmitir uma atribuição do sujeito ao seu objeto. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Vitor comprou uma casa nova. Vitor é o meu sujeito simples, comprou o verbo transitivo direto, uma casa é meu objeto direto. Quero saber se essa palavra nova se liga à palavra casa por intermédio do sujeito, ou seja, a palavra nova é uma característica própria de casa, ou seja, ela foi construída recentemente, não reformada. É uma característica própria de casa ou foi um achismo? Ou foi uma característica atribuída do sujeito ao objeto? Não, é uma característica própria da casa. Ele comprou uma casa nova, ela foi recentemente construída. Porém, quando é uma característica própria, ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, se eu troco o verbo, por exemplo, por achou, trocando aqui o verbo, por exemplo, por achar, note que eu mudo o sentido. Vitor achou, posso dizer, achou a casa nova. Vitor foi lá, olhou, disse, essa casa é nova. Quando se trocou a palavra comprou por achar, o verbo achar dá uma outra conotação à frase. Quando eu disse que Vitor achou a casa nova, foi uma consideração feita por Vitor à casa. Não é que a casa realmente seja nova, foi uma consideração feita de Vitor à casa. Outra pessoa, por exemplo, você pode visitar a casa e não a achar nova. Consegue compreender? Quando a característica é atribuída do sujeito ao objeto, eu vou ter um PO, predicativo do objeto. Como é que ficaria esse predicado aqui? Seria um predicado verbo, porque tem um verbo de ação, não é verdade? Verbo nominal. Por que ele vai ser nominal? Porque ele tem um predicativo. Verbo de ação, predicado verbal, porque tem verbo de ação, e nominal, porque tem um predicativo do objeto. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, você pode rever a minha aula do português blindado. Salvo engano, isso aparece lá na aula de número 4 de análise sintática. Então você pode rever que eu dou vários exemplos, vários detalhes. Aqui, como é um curso intensivo, eu não posso me deter a mais exemplos, a aprofundar isso aqui. Tudo bem? Fiz essas considerações iniciais aqui, agora vamos para a apostila. Caio, nós levávamos tudo, batata, cenoura e beterraba. Caio, nós temos aqui um vocativo, não é verdade? Vocativo representa um chamamento. Vitor, sai agora. Lembre-se de estudar, vírgula, alunos. Caio é um vocativo. O vocativo é um elemento que não faz parte da sintaxe. Ele é um elemento extra, nem é morfologia, nem sintaxe, é um elemento afora. Ele não faz parte da sintaxe. Vocativo representa o chamamento. Então aprende agora. Vocativo chama, aposto explica, é isso.
Aposto explica, vocativo chama. Aposto explica, vocativo chama. Vocativo, chamamento. E já aprende essa vírgula que serve para isolar um vocativo, tá bom? O vocativo pode vir no início, no meio ou no final da frase. Se ele vem no início, uma vírgula. Se ele vem no meio, par de vírgulas, que não pode ser trocado por travessão nem parêntese. E no final, vírgula também. Nós é o sujeito simples de levávamos, sujeito simples. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Esse predicado já é verbal, já é automático, porque eu tenho um verbo de ação, não é verdade? Todo verbo de ação eu posso fazer as minhas perguntas. O que é que nós levávamos, né? Qual é a resposta que eu tenho? Tudo. O que é que nós levávamos? Tudo. É o meu objeto direto porque não tem preposição. Portanto, eu vou colocar VTD. Professor, a expressão batata, cenoura e beterraba não é o meu aposto? É. Aposto explica. Nós temos aqui um aposto que está explicando a palavra tudo. Ele fornece o esclarecimento. O aposto ele não entra nem como parte do sujeito, nem do objeto, de nada. É um elemento à parte. É sintaxe, mas é um elemento à parte, tá bom? Ele não faz parte do objeto. Esse aposto é chamado de aposto enumerativo. Ora, por que é enumerativo? Porque está enumerando elementos do que seja a palavra tudo, tá bom? Os dois pontos aqui servem para anunciar um elemento enumerativo, tá? Ele aponta que a palavra tudo aqui ele é catafórico, né? Você já estudou sobre isso. Os dois pontos servem para anunciar uma listagem. Fica ligado também no estudo da pontuação. A vírgula aqui serve para isolar o que, gente? Elementos em enumeração. Coloca aí. Isolar elementos em enumeração ou elementos de mesma função sintática, aposto 1, aposto 2. Tudo bem? Anota as regras de pontuação também. É isso. Fizemos toda a frase aqui. Então, se você quiser colocar aposto 1, aposto 2, aposto 3 ou só um inteiro que é aposto enumerativo. Ok? Agiram contrariamente ao aluno perto de você. Agiram, eu tenho um verbo que está na terceira pessoa do plural. Quando um verbo está na terceira pessoa do plural, em que não haja um sujeito escrito, eu vou chamar isso aqui de sujeito o quê, gente? Indeterminado. Terceira pessoa do plural, sempre aludindo à figura do alguém, sujeito indeterminado. Lembre-se que é agiram. Se eu puser a palavra eles aqui antes, fica um sujeito simples. Tá bom? Sujeito oculto, primeira e segunda pessoa do singular ou do plural, sujeito oculto. Terceira pessoa do singular, oculto. Terceira pessoa do plural, indeterminado. Então a frase só é dotada de predicado. Esse predicado eu vou chamar de verbal. Ora, por que ele é verbal? Porque eu tenho um verbo de ação. Esse verbo também é intransitivo. Quem age? Age. Vitor agiu, o menino agiu. Agiu ontem, agiu assim. Veja que ao verbo agir, geralmente se ligam advérbios. O verbo agir não possui objeto. Tenta fazer a pergunta, agiu o quê? Não tem condição. Não é verdade? Contrariamente, é o meu advérbio, não é? Adjunto adverbial de quê? De oposição. De oposição. Contrariamente ao aluno, que é o adjunto adverbial de oposição, onde? Perto de você, adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Dentro desses adjuntos adverbiais, eu vou apagar aqui, que você já colocou. Não vou apagar não, vou deixar assim mesmo. Eu imagino o funaré que não está na apostila de vocês. Dentro desse advérbio, eu tenho a palavra contrariamente, que é o núcleo do adjunto adverbial. E ao aluno,
é um elemento preposicionado que exerce uma função. Nós temos uma locução aqui. Sempre que um elemento preposicionado, sempre que eu tiver a junção de preposição mais substantivos, forma uma locução, tá? Pode ser adjetiva e por aí vai. Essa expressão, você tem que verificar a qual elemento ele completa o sentido. Ora, a expressão ao aluno está completando quem, gente, aqui? Ao aluno. Veja quem ele completa aqui. Completa o verbo agir, veja, agiram ao aluno. Não pode completar o verbo agir porque a gente já disse que ele é intransitivo, ele não tem objeto. Então, ao aluno, elemento preposicionado, está completando o advérbio contrariamente. Se eu tenho um elemento preposicionado, vamos fazendo esse esquema de bizu aqui. Sempre que eu tiver um elemento preposicionado completando elementos do asa, quais são os elementos do asa? Eu tenho adjetivo, eu tenho substantivo, eu tenho o advérbio. Sempre que eu tiver um elemento preposicionado completando elementos do asa, adjetivo, substantivo e advérbio, expressando circunstâncias, aqui é uma seta, direto. Circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Tempo, modo e intensidade. Sem circunstância, né? Sem circunstâncias. Tem que colocar o sem aqui. Não pode expressar circunstâncias. Sem circunstâncias, aí sim, eu vou ter um complemento nominal. Então, eu fiz um bizu aqui para vocês do complemento nominal, que é o quê? Elementos preposicionados completando elementos do asa, adjetivo, substantivo e advérbio, que não expressem circunstâncias, eu terei um complemento nominal. Veja que a expressão ao aluno completa um elemento do asa. É o elemento preposicionado completando um elemento do asa. Asa aqui aqui é um adjunto adverbial, né? Contrariamente, é um advérbio, não tem para onde correr. Ao aluno vai ser um CN, complemento nominal. Perto é o núcleo do adjunto adverbial de lugar. A expressão de você completa a palavra perto, próximo, que é também um advérbio, né? Um advérbio de proximidade. Portanto, de você também será chamado de complemento nominal, porque ele completa um outro advérbio. Compreendeu? Você já está vendo aqui de forma de revisão as classes do complemento nominal. Não é verdade? O amor à vida é necessário a sua recuperação. Tem um verbo aqui, que é um verbo que está lá na minha lista, portanto não classifico de forma imediata. E eu tenho aqui o meu sujeito simples, que possui apenas o núcleo do sujeito simples. O O, elemento do pana que está ao lado, é um adjunto adnominal, e eu tenho aqui um elemento preposicionado completando a palavra amor. Amor é um substantivo abstrato. Eu tenho que colocar aqui, gente, ó, substantivo abstrato paciente. Não é qualquer substantivo, não. Substantivo abstrato paciente. Faz esse esquema bem bonitinho aí. Substantivo abstrato paciente. A expressão a vida está completando um substantivo abstrato. Vitor, eu confundo a palavra se é um substantivo, ou se é um adjetivo, ou se é um advérbio. Como é que eu vou saber aqui? Apaguei, não foi, ó? Como é que eu vou saber se isso aqui é um substantivo, adjetivo? Pega a regra da criança.
coloco na frente da palavra criança. Criança. Vamos lá. Criança amor não dá certo. Seria melhor criança amorosa. Se deu certo, é adjetivo. Se não deu certo, pode ser um verbo, pode ser um substantivo. Amorosa é adjetivo, amor é substantivo. Amor é o meu substantivo e amar é o meu verbo. Aí seria verbo, tá bom? Amor é um substantivo de ordem abstrata. Vai lá na minha aula de complemento nominal que eu detalho qual é a diferença entre eles. A expressão a vida completa um substantivo abstrato. Se ele é um substantivo abstrato, eu terei que ver se esse elemento preposicionado sofre ou recebe a ação. O amor à vida é necessário. A vida ama ou ela é amada? Ela recebe o amor, ela é amada. O amor à vida quer dizer que a vida vai receber o amor de alguém. Se ele é recebedor, eu tenho o que aqui, gente? Um complemento nominal. Veja que essa questão de paciente e agente só é atribuída ao substantivo. Se completar um adjetivo ou um advérbio, automaticamente será uma CN, tá bom? É necessário a sua recuperação. Eu tenho um predicado, que a gente vai decidir que tipo é esse. A palavra necessário é um adjetivo. Quer provar? Bota na frente da palavra criança aqui. Bota aí. Criança necessária. Faz sentido. Necessidade seria um substantivo. Então, criança necessária. A palavra necessário é um adjetivo na morfologia e nessa frase, adjetivo que estão depois de verbo vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Esse vai se confirmar porque está na lista e tem predicativo do sujeito. E eu vou ter aqui um predicado nominal. A sua recuperação. Esse elemento preposicionado está completando o sentido de quem? É do verbo? Verifique. É a sua recuperação. Não. Não completa o verbo ser, completa a palavra necessário. Notou que a palavra necessário é um adjetivo e se eu tiver um elemento preposicionado completando adjetivos, automaticamente eu tenho um complemento nominal. Esse a que dentro dele tem um artigo é adjunto adnominal, sua adjunto adnominal, que é um pronome que está ao lado do seu núcleo, e recuperação é um núcleo do complemento nominal. Núcleo do complemento nominal. Nós já começamos aqui de cara com o verbo mais famoso da nossa língua e muito cobrado pela banca IDECAM, que é o verbo haver. O verbo haver, que aqui no Brasil ele só é usado no sentido de existir, quando vier sozinho o candidato, não flexione essa peste. Verbo haver, sempre impessoal, portanto ele vai possuir sujeito zero, ou seja, ele não possui sem sujeito, ele compõe uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. Por quê? Porque o verbo haver é um verbo impessoal, não possui sujeito quando ele vem sozinho. Por não possuir sujeito, ele é chamado de verbo impessoal e não faz plural. Pelo amor de Deus, não pluralize o verbo haver. Sempre no singular ele só sofre variação de tempo, né? Houve, haverá, há. Portanto, verbo de ação sempre e verbo transitivo direto sempre. Não pluralize porque ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo de ação, o predicado é verbal. Havia onde? Aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Havia o quê? Um rapaz. Não chame isso aqui de sujeito. Muitas vezes esse elemento que se liga ao verbo haver está no plural.
Se fosse assim, havia aqui alguns rapazes. Muitas pessoas poderiam dizer, poderiam pensar que seria haviam. Haviam no plural. O verbo haver não faz plural, não tem sujeito, pelo amor de Deus. Sempre verbo de ação, sempre, e sempre vai possuir um objeto direto, que é quem? Um rapaz, que é o meu objeto direto. Esse objeto direto, auxiliado pelos dois pontos que servem para anunciar alguma coisa, tem aqui aquele primo de Juliana, que aqui tudo é o meu aposto, né? Aposto explicativo, se você quiser colocar, porque ele explica quem é o rapaz, dá uma informação extra sobre rapaz. Eu tenho aquele que é um adjunto adnominal, porque está ao lado do seu núcleo, núcleo do aposto, e tenho a expressão de Juliana, elemento preposicionado formando uma locução, nesse caso adjetiva. Lembre-se, sempre que tiver preposição mais substantivo forma uma locução, essa locução completa o quê? Um substantivo. Esse substantivo primo representa uma pessoa, primo, não é verdade? Sempre que representar pessoas não há dúvidas, não há dúvidas. Eu vou ter um adjunto adnominal por ser um substantivo de ordem concreta, tá bom? Elemento preposicionado completando substantivos concretos, eu vou ter o que aqui, gente? Um adjunto adnominal. Anotou? Anotou? Vou apagar porque eu preciso falar um pouquinho sobre o verbo haver quando ele vier em locução, que é muito cobrado pela banca IDECAN. Portanto, anota no seu caderno aí. Vai lá. Se for o seguinte, ó. Há de haver pessoas aqui. Há de haver pessoas interessadas. Vou só fechar aqui. Há de haver. Há de haver, a banca IDECAN adora isso aqui, formando uma locução verbal. Quando eu tiver uma locução verbal, o último sempre vai ser chamado de verbo principal e o anterior vai ser chamado de verbo auxiliar. O verbo principal é que me importa. Nesse caso aqui, eu tenho duas vezes o verbo haver repetindo. Esse verbo aqui, há de haver pessoas, toda a carga do verbo haver é transplantada para o verbo auxiliar. Como aqui é um verbo impessoal, haver também vai ser impessoal. O verbo auxiliar sempre assume as funções do verbo principal. Aqui continua sendo o verbo de ação, verbo transitivo direto, e pessoas é o meu objeto direto. Agora imagine a frase o seguinte, ó. Pode haver pessoas. Pensa nessa frase aqui. Pode haver pessoas. Pode haver locução verbal. Verbo haver é o meu verbo principal. Verbo auxiliar. Tudo bem? Tudo bem? Esse verbo aqui, a banca pode perguntar se ele pode ficar no plural. Podem haver. Não pode. Quando o verbo haver for o principal, ele transmite para o verbo auxiliar essa impessoalidade. Resumindo, o verbo haver não faz plural, ele só vai fazer plural quando ele vier como auxiliar de outro verbo. No exemplo, eles haviam pulado o muro. Eles haviam pulado. Nesse caso, você observa que eu tenho uma locução verbal em que o verbo pular é o verbo principal e o verbo haver é o verbo auxiliar. O verbo principal transmite toda a sua impessoalidade para o verbo auxiliar e é por isso que você está vendo o verbo haver no plural. É a única possibilidade de pluralização aqui no Brasil do verbo haver. Consegue compreender?
Então, o verbo haver candidato na sua prova só vai sofrer plural possível, porque se aqui fosse no singular, aqui era singular, né? Ele só vai fazer plural, só vai ter sujeito se ele vier como auxiliar de outro, tá bom? Ok? Beleza. No item 5 você tem: os novos donos da casa, Carlos e Liduína, chegaram felizes. Eu tenho aqui os novos donos da casa, que é o meu sujeito simples, aqui é o meu aposto explicativo. Aqui eu tenho um sujeito simples, que eu tenho o núcleo, que é donos, núcleo do sujeito simples. As e novos elementos do pana ao lado do seu referente, adjuntos adnominais. Da casa, elemento preposicionado, completando dono, que é uma pessoa, adjunto adnominal ou locução adjetiva. Chegaram é o meu predicado. Chegaram felizes, Luiz, é até aqui o meu predicado. Chegaram felizes é um predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação. Chegar faz parte daquela minha lista do CVC ir. Chegar, voltar, comparecer, ir, retornar e regressar. Essa listinha de verbos, que são chamados de verbos locativos, sempre serão intransitivos. Quem chega, chega, quem volta, volta, quem comparece, comparece a, tá bom? Meu Deus. Então, verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, nada de ficar procurando objeto, bicho. Não vai procurar objeto aqui, não. Felizes é um adjetivo que se refere a donos da casa. Note que esse adjetivo, para chegar até os donos, cruzou a fronteira de um verbo. Portanto, vou chamar de predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito e possui um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, é verbal. Se tem predicativo do sujeito, nominal. Portanto, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Tá bom? Já Luiz vai ser o meu o quê, gente? Vocativo. Ele não faz parte da sintaxe, fica isoladão lá. Nem do sujeito, nem do predicado. A questão fácil facilitou. Então, facilitou aqui é o meu verbo de ação, não é verdade? Caros amigos é o meu vocativo. Às vezes eu confundo chamar o aposto vocativo, né? Não está certinho, aqui é o vocativo. A questão fácil é o meu sujeito simples. Questão, núcleo do sujeito simples. A, adjunto adnominal. E fácil é um adjunto adnominal também. É um adjetivo que se liga ao seu núcleo sem verbo. Facilitou o quê? A entrada dos concurseiros. Vitor, dos concurseiros não seria um objeto indireto? Verifica se é. Verifica. Tira a palavra entrada. Verifica se dos concurseiros completa facilitou. Vai lá. Facilitou dos concurseiros. Facilitou dos concurseiros. Não, gente. Os concurseiros não é o alvo da facilitação. É o alvo da entrada. Portanto, tudo isso aqui é o meu objeto direto, porque não tem preposição entre ele e o núcleo. O a é adjunto adnominal, núcleo do objeto direto, e eu tenho um elemento preposicionado completando a palavra entrada. A palavra entrada é um substantivo abstrato. Se é substantivo abstrato, eu tenho que verificar se é agente ou paciente. Me diz, alguém deu entrada nos concurseiros ou os concurseiros entraram? Veja, os concurseiros entraram. É ideia de agente. Se um elemento preposicionado completa um substantivo abstrato, verifica se é agente ou paciente. A ideia aqui é de os concurseiros entraram, agente, portanto, ele vai ser um adjunto adnominal. Ok? Eu, sujeito simples,
Vitor Linardi é o meu aposto, está esclarecendo quem é esse eu. Acho. Tudo que não for sujeito é predicado, e esse predicado já é verbal porque eu tenho um verbo de ação. Verbo de ação. Acho o quê? A questão. Eu sei que aqui é um objeto direto, por isso que é VTD. Quero saber se a palavra fácil se liga à palavra questão de forma objetiva ou foi uma consideração feita do sujeito eu. Me diz aí, a questão é fácil porque realmente ela é fácil ou foi uma consideração? Note que o verbo achar faz parte da minha lista do TG de CAC. Achar, eleger, ter. Compreende? Note que a questão não era realmente fácil. Foi o Vitor quem achou. Consideração feita do sujeito ao objeto. Isso aqui não é um elemento que faz parte do objeto, é um elemento extra, uma consideração feita do sujeito. Portanto, a palavra fácil será um PO, predicativo do objeto. E é isso. O predicado é verbal porque tem verbo de ação e ele vai ser verbo nominal porque ele tem um predicativo e tem um verbo de ação. Rita é o meu sujeito simples. Tudo que não for sujeito é predicado. Predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação. Vamos lá. Onde foi que Rita trabalhou? Olha, gente, quem trabalha, o verbo é intransitivo. Eu trabalhei. Verbo completo de significação, verbo intransitivo. Na casa de Leidiane é o meu adjunto adverbial de lugar. Casa é o núcleo do adjunto adverbial de lugar. E o na, que tem um a aqui, é um adjunto adnominal. É em mais a, né? O a sozinho é um adjunto adnominal. De Leidiane, elemento preposicionado completando o substantivo concreto, adjunto adnominal. Mulher de meu primo é o meu aposto. Aposto explicativo de Leidiane. Não é verdade? A Leidiane que é a mulher de meu primo. Mulher é o núcleo do aposto. De meu primo, elemento preposicionado completando substantivos que exemplificam pessoa. Então, é um substantivo concreto, portanto, aqui é um adjunto adnominal. Dentro do adjunto adnominal eu tenho de o meu, que é outro adjunto adnominal, e primo, que é o núcleo do adjunto adnominal. Ok? É isso. O problema é o que te falei. Essa frase é muito boa. Já antecipa o assunto da nossa próxima aula, que a gente vai fazer uma revisão sobre o período composto, né? O problema, todo mundo sabe aqui, que aqui é o meu sujeito simples. O é adjunto adnominal e problema é o núcleo do sujeito, né? Meu Deus. Então vamos lá. Eu tenho o meu predicado verbal, não sei que tipo de predicado é esse, eu tenho esse é. Esse é um verbo que eu não sei porque está na lista. Pessoal, sempre que eu tiver a junção da expressão o seguido de que, eu já expliquei isso nas aulas anteriores, eu troco a palavra o por aquilo e o que por o qual. Se der certo as duas trocas, aquilo, o qual, aquele, o qual, esse o será um pronome demonstrativo e o que um pronome relativo. Eu falei isso lá em morfologia. Aquilo, o qual. Esse o, por ser um pronome que para se referir à palavra problema, né, ele classifica a palavra problema, é aquilo. Pronomes não fazem parte do PANA. Para ele se referir ao seu referente, ele cruzou a fronteira de um verbo. Aqui eu vou ter um predicativo do sujeito. E eu vou ter um verbo de ligação aqui. Esse que
é um pronome relativo. Se eu tenho pronomes relativos, eles iniciarão uma oração subordinada adjetiva, se não tem vírgula, restritiva. É oração subordinada adjetiva, esses 3 nomes ele já ganha porque eu tenho um pronome relativo. Ele é restritiva porque não tem vírgula, tá bom? Quem é o sujeito de falei? Quem foi que falou? Eu. Sujeito oculto. Eu falei. Quem fala, fala algo a alguém. A quem? Note, a quem? Quem fala, fala algo a alguém. Eu falei o assunto ao professor. Quem é que recebeu esse assunto? O ti. Note que o ti, por estar exercendo sobre forma de pronome, eu não consigo ver que tipo de objeto é esse. Eu falei o que a quem. Quem fala, fala algo a alguém. Acreditem vocês que esse ti é um objeto indireto. Objeto indireto. Quem fala, fala algo a alguém. A quem foi que eu falei? Ao ti. Ao ti. Objeto indireto. Agora vamos lá. O que foi que eu falei? Que. O que foi que eu falei? Que. Aquilo o qual esse que vai exercer a função de objeto direto. Quando a gente diz que o PR, que aqui o que é um PR, é uma classificação morfológica. Agora, qual é a função de sintática? Os pronomes relativos são os únicos que exercem função sintática. Do que? Objeto direto e indireto. Portanto, verbo de ação, verbo transitivo direto e indireto. E esse predicado aqui vai ser o que, gente? Verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Frase complicada demais, né? Depois revê tudo isso que eu falei para vocês. A velhice da sociedade preocupa o INSS. Quem é que preocupa? O preocupar é um verbo de ação. Quem é que preocupa? A velhice da sociedade. Sujeito simples. Velhice é o núcleo do sujeito simples. A vai ser o meu adjunto adnominal. E da sociedade é o elemento preposicionado que completa o substantivo abstrato velhice. Se é abstrato, verifico se é agente ou paciente. Nesse caso, a sociedade é velha. Note que eu tenho um processo de adjetivação. A beleza da menina, a menina é bela. O ódio do rapaz, o rapaz odioso. Sempre que der uma ideia de adjetivação, de qualidade, de característica, a velhice da sociedade, que equivale à sociedade é velha, é a ideia de agente ou de caracterização, eu vou ter um adjunto adnominal. A sociedade não recebe a velhice, ela é velha, tá bom? Adjunto adnominal com ideia de adjetivação. A beleza da menina equivale a menina é bela, ideia de adjetivação. Tudo que não for sujeito vai ser o meu predicado, que é verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Quando a gente pergunta, preocupa o quê? Preocupa o quê? Você responde, o INSS de minha cidade. Respondeu minha pergunta, não tem preposição entre ele e o núcleo, eu vou ter um objeto direto e o adjunto adnominal. Fico me perguntando, professor, de minha cidade não é um objeto indireto? Tira o INSS, vai lá. Preocupa de minha cidade. Não faz sentido. A expressão de minha cidade completa o sentido da palavra INSS, que é um substantivo concreto. Se aqui é um substantivo concreto, de minha cidade será um adjunto adnominal. Se isso aqui é um adjunto adnominal, minha é outro adjunto adnominal e cidade é um substantivo, é o núcleo
desse adjunto adnominal. Tudo bem? Núcleo do adjunto adnominal. Depois que você treinou agora, terminamos as frases, treinou, a gente vai fazer a correção da nossa atividade. Então preste atenção aí na primeira questão que diz o seguinte: a arma tornou-se ofensiva ao policial. A palavra ao policial, que é um elemento preposicionado, completa um adjetivo ofensiva. Olha, criança ofensiva. Ofensiva é um adjetivo, portanto, ao policial será chamado de complemento nominal. O meliante foi responsável pelo assassinato. Pelo assassinato, elemento preposicionado completando adjetivo, o adjetivo responsável vai ser um complemento nominal. Nós confirmamos independentemente da resposta do diretor. Do diretor, elemento preposicionado completando advérbio. Eu tenho outro complemento nominal. E a expressão, na verdade, é da resposta, é o complemento nominal de independente, e do diretor completa o substantivo abstrato resposta. Resposta. O diretor respondeu, é agente, eu tenho um adjunto adnominal. Então, da resposta é complemento e do diretor adjunto. Joana agiu favoravelmente ao rapaz. Ao rapaz completa outro advérbio que é favoravelmente, eu tenho complemento nominal. Parede de gesso completa substantivo concreto, adjunto. Quebrei o copo de vinho completa copo, que é concreto, adjunto. A velhice da sociedade, a sociedade é velha, complemento. O juiz tem respeito às leis recebem o respeito. Respeito é abstrato, mas as leis recebem o respeito. É ideia paciente, complemento nominal. Fé é abstrato, substantivo abstrato, em Deus. O Deus recebe a fé do fiel. Como é recebedor, complemento. A defesa da pátria equivale a pátria é defendida, paciente, complemento nominal. A descoberta do Brasil, o Brasil foi descoberto, paciente, complemento nominal. Sofri com o empréstimo de dinheiro, o dinheiro foi emprestado. Do dinheiro completa o substantivo abstrato empréstimo, portanto ele é paciente. O dinheiro não emprestou, ele foi emprestado. Paciente, complemento nominal. Na 2, pediu para classificar os elementos grifados. José foi professor. Professor, característica de José e está depois de um verbo, predicativo do sujeito. Rita estava na calçada, veja. Rita estava na calçada, esse é... Rita, deixa eu colocar aqui, né? Estava na calçada. A expressão na calçada irrita. É um adjunto adverbial de lugar que se liga ao verbo estar. Note que a palavra estava é um verbo que está lá na minha lista que precisa de um predicativo para ser chamado de verbo de ligação. Aqui eu não tenho um predicativo, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Portanto, o verbo vai ser de ação e verbo intransitivo. Sujeito simples e o predicado é verbal. Note que não basta estar apenas na lista. Ele precisa de um predicativo do sujeito. Quando não houver, ele vai ser um verbo de ação e sempre intransitivo. É isso. O enfermeiro verificou o paciente cansado. Quem é que estava cansado? Era a paciente ou o enfermeiro? Pelo gênero, a gente sabe que o adjetivo cansado se refere ao enfermeiro. Portanto, enfermeiro nesse caso, aliás, como se refere e está depois do verbo, predicativo do sujeito.
O juiz considerou o réu culpado. Não é que o réu realmente seja culpado. Foi uma consideração feita do juiz ao réu, predicativo do objeto. Igualmente, nessa letra E, o examinador declarou improcedente o recurso. Não é que o recurso seja improcedente. Foi uma consideração feita do sujeito ao objeto, improcedente, predicativo do objeto. A bandeira parecia suja. Suja é um adjetivo que se refere à bandeira, portanto, predicativo do sujeito. A caneta era bonita. Bonita se refere à caneta e está depois do verbo predicativo do sujeito. Igualmente, agitado, adjetivo que se refere a mar. O bebê é um menino. Menino é um substantivo, mas ele serve para caracterizar o menino. Aí também é um predicativo do sujeito. Os premiados foram 7. 7 é numeral, que está depois do verbo para se referir ao sujeito, predicativo do sujeito. Nós temos o pana, que pode ser o predicativo do sujeito, e um substantivo quando qualifica o meu sujeito. Tá bom? Na terceira, pedi o seguinte: classifique os tipos de predicado. Rafael comprou 2 canetas de Natal. Verbal. Só tem um verbo de ação, 2 canetas de Natal, o meu objeto direto, predicado verbal. A atriz permaneceu sentada. As atrizes permaneceram sentadas. Sentada é um predicativo do sujeito, permaneceu o verbo de ligação. Só tem um predicado nominal. O rapaz obedeceu ao pai, predicado verbal, com verbo transitivo indireto e objeto indireto. A chuva continuava forte, predicado nominal, com o verbo de ligação e forte. As chuvas continuavam fortes. As chuvas fortes. Predicado nominal. Os viajantes partem tristes. Predicado nominal. Não, predicado verbo nominal. O verbo partir não está na minha lista. É um verbo de ação, triste, predicativo do sujeito. Aí eu tenho um predicado verbo nominal na letra E. O trânsito estava livre. Estava, verbo de ligação, livre, predicativo do sujeito, predicado nominal. Eles devem retornar. Eu tenho uma locução verbal aí. Na locução verbal, eu devo prestar atenção no principal, que é retornar. Retornar é um verbo de ação, predicado verbal. Formado é um adjetivo, predicativo do sujeito. Então, tenho 2 cabeças. Predicado verbal, por conta do verbo de ação, e formado predicativo do sujeito, formando um predicado nominal. Verbo nominal na letra G. Na quarta questão, pediu para classificar os elementos separados por barra. Bom, o Ceará, meu sujeito simples, é verbo de ligação. Hoje é adjunto adverbial de tempo. Um grande centro comercial é um predicativo do sujeito. Ele qualifica o Ceará. A terra, sujeito simples, é verbo de ligação. Fértil, predicativo do sujeito. Limpa, outro predicativo do sujeito. E úmida, outro predicativo do sujeito. Eu tenho 3 predicativos do sujeito aí. Pode? Óbvio que pode. Pode 500, se quiser. Tá? À noite, sujeito simples. Caía, verbo de ação. Leve e fria, 2 predicativos do sujeito. Leve e fria. Aí é um predicado verbo nominal, viu? Os presos, sujeito simples. Gente, coloca esse verbo no plural, por gentileza. Fugirão. Fugiram. Verbo de ação e verbo transitivo. Quem foge, foge. Não. Verbo de ação, verbo intransitivo. Da prisão, adjunto adverbial de lugar. As paixões, sujeito simples. Enfraquecem, verbo transitivo direto, verbo de ação também. Os homens, sujeitos... Não, os homens, objeto direto, meu Deus.
Onde está a minha cabeça? Quinta questão. Classifique de aposto ou vocativo. Fácil. Minha tia, fuxiqueira fina, é uma característica de tia, aposto. O Brasil, nação com muitas desigualdades, aposto. Não diga isso dentro de uma igreja, Amanda. Vocativo, estou chamando. Na vida, meu querido, vocativo. Ó Senhor, escutai minhas súplicas. Vamos grifar aí que não está grifado, né, gente? Senhor, que é um vocativo. Grifa Senhor. 3 coisas são fundamentais: organização, disciplina e compromisso. Eu tenho um aposto enumerativo que esclarece quais são as 3 coisas. Ei, moço, vocativo. Redução alimentar, exercícios físicos e determinação. Todos, a palavra todos, que é o meu aposto resumitivo ou recapitulativo. O aposto se posiciona sempre à direita, sempre, nunca à esquerda. Então, isso aí, redução alimentar, exercícios físicos, determinação, isso aí é o sujeito de são, tá bom? Ok? Viajarei para Jericoacoara, paraíso dos deuses. É um aposto, esclarece, dá uma informação extra sobre Jeri. Depressa, tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Conseguiria um novo emprego, que eu tenho aí um aposto. Fizemos a correção dessas 5 questões. Agora você vai fazer essas questões da IDECAN. Gente, teve um errinho de edição aí. De 1 a 5 eu tenho aí o gabarito. Ficaram faltando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Reenumere. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E a continuação, eu quero que você reenumere isso aí como 6, 7, 8. Então aí, na página 157 eu tenho a 5ª questão, que tem um gabarito até a 5ª. Aí na próxima página, na 158, tem aí, ó. Conseguiram muita coisa desde então. Essa aqui é a 6ª, que você vai colocar o número aí 6 até a 11ª, que termina lá na 160. No vídeo, nesse vídeo, na descrição, eu vou colocar o gabarito da 6 a 11. Combinado? Boa sorte aí nessa atividade. Tchau, gente. Até a próxima.